Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando para fazer o nosso devocional de hoje à noite, né? Porque esses dias são bastante coisas para fazer durante o dia, então eu tô deixando para fazer à noite, mas logo a gente volta pro período da manhã, tá? Hoje eu vou falar sobre o Êxodo 10, né? Que continua as pragas acontecendo no Egito pela teimosia do rei. Então vamos lá. Agora começa, no caso, a oitava praga, são os gafanhotos, que nós vemos até hoje, essas pragas em muitas partes da nossa nação acontecendo ainda. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos hebreus, diz isto: até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo que a chuva de pedra não destruiu e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários, de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo o que os seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei e este lhes disse: vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos, levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: desculpa, gente, é o horário. Pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir adorar o Senhor, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que venha gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Aqui, quando ele fala nunca tinha acontecido antes e nunca mais acontecerá, é que naquela época a praga foi intensa. Ela destruiu tudo que tinha ao redor dela, menos a cidade dos israelitas. Mas quando ele fala assim, nunca mais acontecerá, é que nunca mais acontecerá daquela maneira, né? Quando a gente vê praga de gafanhotos, a gente percebe que tem em algumas cidades somente e não atinge todos os lugares, né? A gente pode reparar isso quando sai em alguma reportagem. A cidade foi invadida por gafanhotos, ou a fazenda foi invadida por gafanhotos. Mas você percebe que é aquela fazenda e não outras fazendas.
né? E não está em toda a nação, entendeu? Mas ela acontece em alguns lugares. O porquê, a gente pode perguntar aos donos, aos locais, o porquê que aquilo está acontecendo na terra dele. Será que ele tem sido fiel a Deus? Será que ele tem feito a parte dele ou ele tem sido desonesto? Tem feito coisas ruins para outras pessoas? Deus não faz as coisas sem um propósito. Tudo tem um propósito. Então aí depois eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho, e não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. Aqui quando fala, porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, é porque ele agora estava numa fase em que ele queria mostrar ao rei o poder que ele tinha e o que ele poderia fazer, para que muitos vissem o seu poder e vissem as suas mãos sendo ágeis naqueles momentos em que o rei continuava teimando. Aí veio a 9ª praga, a escuridão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa, que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: Vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: Nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor, nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés, nunca mais eu o verei. O rei não queria mais a presença de Moisés, porque ele estava irritado com tudo que estava acontecendo com Moisés. Então ele não queria ter mais Moisés ali atrapalhando os projetos dele, o que ele tinha para fazer acontecer. E ele ficou com muito ódio de Moisés e ameaçou matá-lo caso o visse novamente. Moisés deu por convencido de que realmente o rei estava muito alterado e que ele não o veria mais, né, naqueles momentos, pois ele estava ameaçado de morte ali pelo rei, né, que não poderia mais vê-lo, porque senão ele iria matá-lo. Sabemos que o rei não tinha esse total poder de fazer isso, né? Mesmo que ele mandasse seus soldados, tudo. Moisés tinha a proteção do Senhor sobre a vida dele e nada poderia atingi-lo. Hoje continua ainda essas pragas, né?
como descrito na Bíblia, na vida do rei, até que ele possa ver e entender qual é o tamanho do poder de Deus, ele iria continuar teimando, né? Ainda tem muitos capítulos aí que nos informam, né, a continuidade dessas pragas, né? No próximo capítulo a gente vai ver a continuidade dessas pragas acontecendo e que foi um grande aprendizado quando a gente lê o capítulo de Êxodo, para entender o poder do Senhor que Ele tem sobre as nossas vidas, sobre essa terra, sobre os nossos lares, sobre as nações. Nós podemos, através do capítulo de Êxodo, enxergar o tanto que Deus pode fazer sobre a nossa vida e o quanto a gente ainda continua duvidando, né? O quanto a gente ainda não tem aquela total certeza. Ai, será que realmente o Senhor vai fazer? Será que Ele pode transformar isso em um milagre? Será que eu posso sair do fundo do poço com as mãos de Deus me segurando? Será? 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 A gente tem muita dúvida da palavra de Deus. Mesmo que a gente leia ela, a gente fica: será que Deus pode fazer isso acontecer hoje? Será que Deus pode fazer aquele milagre que aconteceu lá há milhares de anos atrás, com tal pessoa, com Ruth, com Raquel? Será que isso pode acontecer nos dias de hoje? Deus nos deixou a Escritura para que nós crescemos na Sua palavra e crescemos no Seu milagre e em tudo aquilo que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Deus nos deixou grandes promessas, Deus nos deixou grandes coisas abundantes na palavra de Deus para que nós crescêssemos e enxergássemos cada vez mais que Deus tem tanto poder sobre a nossa vida que nós não conseguimos nem sequer imaginar o tamanho do poder que Deus tem sobre nós. Quando nós entregamos o nosso coração, entregamos a nossa mente, entregamos a nossa alma ao Senhor, Ele faz coisas grandiosas sobre as nossas vidas. No tempo dele, no decorrer da sua palavra, a gente pode ver como Ele age em cada momento, em cada estação de ano, em cada projeto que Ele tem sobre as nossas vidas. Quanto mais nós buscamos a Sua palavra, nós sentimos o Seu poder acontecendo, porque as coisas começam a ser praticamente visíveis aos nossos olhos quando nós estamos totalmente ligados a Ele. A cada dia Ele faz um pouco mais de maravilha sobre nós. É muitos e muitos milagres, mas nós já somos um milagre por estarmos aqui vivos e podermos lançar a palavra do Senhor sobre outras vidas. Hoje eu li uma frase que eu até postei nos meus stories lá no Instagram, que é muito forte, mas que mexe realmente com a gente, né? Que fala assim: você não toca, você não canta, você não evangeliza, você não adora. E qual que é o sentido então de você, por não fazer nada disso, não estar ligado à palavra do Senhor? Qual que é o sentido de você querer ir para o céu? Qual é o sentido hoje de você querer estar junto a Deus um dia? Qual é o seu interesse em estar na presença do Pai, face a face com Ele, poder tocar em suas vestes, poder adorar e poder agradecer, ser grato por tudo que Ele fez por você aqui na terra? Qual que é o sentido que você tem sobre a sua vida em querer estar no céu e aqui na terra você não estar fazendo nada em favor a Ele? Qual tem sido o seu propósito na presença de Deus? O que você tem buscado para que você possa ter essa oportunidade, esse presente,
Não sei nem como falar assim de grandiosidade de estar no céu com o Pai. Qual tem sido a parte que você tem buscado, que você tem se entregado, deixado Deus te usar para outras vidas, em outras vidas? Para que você tem estado nesta terra? O que você tem feito com a sua vida? Você tem feito ela uma vida que presta favor ao Senhor, ou que você só está pensando em você mesmo e não se importa com as outras pessoas, não se importa com os outros, não dá a mínima em falar uma palavra do Senhor a outras pessoas? Qual tem sido o seu propósito na terra? Qual tem sido o seu propósito na terra para você chegar ao céu? Para você ter o seu lugarzinho lá, reservado com o Senhor. O que você tem feito aqui? Qual que é a parte da sua vida que você tem entregado a Ele? Ele tem notado as suas atitudes. Ele tem notado o seu caminhar. A todo momento Ele te vigia. O Senhor não dorme. A todo momento Ele está vigiando você. E o que você tem feito para mudar a sua vida para ser agradável aos olhos do Senhor? Pense nisso nesta noite, pense nisso amanhã, pense de uma forma que você possa falar: eu mereço estar com o Pai no céu, eu mereço estar ao lado do Pai. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, tem sim, mas você precisa começar, iniciar algo que agrade ao Senhor na sua vida. Quero desejar para você uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e de todos aqueles que estão ao seu redor. E continue buscando, continue profetizando sobre a sua vida o melhor de Deus para você. Um grande abraço, Deus abençoe e boa noite.